Primeiro, reiniciamos, de uma certa forma, os trabalhos aqui no Parlamento, oficialmente no plenário, né? Desde semana passada, comissões e plenário já voltou a discutir temas importantes, mas hoje votações de praticamente 16 projetos de diversas áreas, diversos autores diferentes, importantes para o Estado. Então, a Assembleia retoma seus trabalhos formalmente no plenário, obviamente com o compromisso de dar sequência, através do diálogo com os líderes, os parlamentares dessa casa, dos temas, né, do dia a dia que os deputados coletam no interior do Estado como um todo, mas também temas importantes, fundamentais e urgentes, como nós sabemos, que é o caso, por exemplo, da dívida do Estado, do Propag. Então, mais um dia de muito trabalho e provavelmente um dia esse trabalho vai aumentar cada vez mais daqui para frente. Presidente, o vice-governador esteve aqui hoje e lembrou da data de 30 de outubro, que é importante para as articulações, né, para as conversas do Propag, que é quando a lista tem que ser apresentada e tem que estar aprovada pela Assembleia. O senhor acredita que vai dar tempo, que a Assembleia terá condições de aprovar esses projetos? Primeiro que sempre é um prazer, uma honra receber o vice-governador aqui na Assembleia, obviamente, no que pese a presença dele não mudar em nada o cronograma do Estado aqui para a tramitação dos projetos. A Assembleia nunca, independente de presença ou não de qualquer pessoa que seja aqui no Parlamento, nunca perdeu algum tipo de prazo, especialmente na minha gestão. Então, o compromisso da Assembleia e dessa casa, obviamente, é continuar trabalhando com esse tema com a urgência, mas com a responsabilidade que ele exige. Então, primeiro, todos os projetos estão sendo discutidos, né, construídos pela casa, diversos deles já foram aprovados na minha avaliação. Projetos talvez os mais importantes, inclusive, que autoriza o Estado a aderir o Propag, né, que é o nosso plano de renegociação das nossas dívidas. Agora, essa discussão do prazo do final de outubro, de acordo com as informações que nós temos, do que está na lei e no regulamento, esse prazo não existe para aprovação da legislação na Assembleia. Ele existe para que o Estado possa formalizar a sua manifestação em quais ativos ele tem interesse, né, de entregar para o governo federal, inclusive com 3 critérios para fazer essa entrega de intenção. Um ato formalizando, obviamente, a entrega, um parecer da Procuradoria-Geral do Estado e a avaliação daquele ativo. E aí também, aí eu concordo com o vice-governador, nisso nós temos um problema, porque a mesma lei e regulamento diz que quem faz essa avaliação é o BNDES, o governo federal, que de acordo com a informação que o próprio vice-governador nos trouxe aqui também hoje e outras oportunidades, o BNDES disse que não consegue fazer essa manifestação da valuation, da avaliação dessas empresas antes do meio do ano que vem. Então, nós temos um problema instalado, ou seja, o governo precisa fazer a manifestação, a avaliação não sairá até outubro, mas independente desse cenário, a lei e o regulamento não traz o prazo de outubro para aprovação das legislações sobre os ativos aqui na Assembleia. O que traz é no final do ano, dezembro, aí sim, na hora de você fazer a adesão do Propag, as leis têm que acompanhar. Então, o que eu acho nesse momento? Primeiro, levando em conta essa turbulência doida toda de o governo federal, o BNDES dizer que não consegue fazer, o governo precisar fazer manifestação, eu acho que nós estamos precisando fazer algo que a casa faz e faz muito bem, e infelizmente o governo do Estado e o governo federal, na minha avaliação, estão esquecendo um pouco disso, que é dialogar, fazer política, porque a parte técnica ela é muito importante, mas em alguns dos casos nós precisamos entrar a política, diálogo, sentar à mesa, conversar e tentar achar consensos. Foi dessa forma que nós conseguimos, por exemplo, construir o Propag. O regime de recuperação fiscal era a única alternativa que existia para Minas Gerais, e todos nós aqui lembramos, de acordo com o governo do Estado. Quando essa Assembleia entendeu que nós teríamos uma dívida de 210 bilhões daqui a 10 anos se aderíssemos, o que nós fizemos? A parte técnica falava que não tinha nenhuma solução. Nós fomos para a política. Fomos ao Congresso Nacional, conversamos com o senador Pacheco, conversamos com o presidente Lula, conversamos com o Zema e, sentados à mesa, todos nós conseguimos essa solução do Propag. Então, eu estou dizendo isso para falar que, se o governo federal admite que não consegue entregar a avaliação antes do meio do ano, nós precisamos começar a trabalhar, politicamente falando, para, quem sabe, uma postergação desse decreto que vence, teoricamente, no final desse ano, levando em conta exatamente a informação do governo federal. O governo do Estado está aqui, nesse momento, trabalhando com essa discussão, mas também existe uma discussão política eleitoral nesse momento. O governador está fazendo o lançamento da sua pré-candidatura à presidência nessa semana, numa semana e num mês talvez fundamental, né, de acordo com a fala do vice-governador, agora para se discutir a dívida. Então, será que essa é a prioridade do governo?
ou é fazer política? E eu falo dos dois lados. Estou falando do governo do Estado e estou falando do governo federal. O governo do Estado está preocupado em antecipar 26, o governo federal vem aqui, o presidente da República vem aqui e fala mal do governador do Estado, e o mineiro? E a dona Maria lá de Matias Cardoso, que está precisando das coisas acontecerem? E a população que precisa desse problema resolvido? Então nós precisamos sentar à mesa. Eu repito aqui o que eu falei antes do recesso. Quem está preocupado com 26, eu acho que 26 está muito longe. Nós temos que descer do palanque, nós temos que parar de preocupar com o voto lá em 2026 e resolver o problema de Minas. E este é o problema mais urgente que nós temos. Então, se o governo do Estado não pode formalizar os ativos porque falta avaliação, e a avaliação não se pode fazer antes do meio do ano que vem, cabe a nós, e eu já comecei desde ontem, depois da informação que tive do vice-governador, de fazer ligações, conversas em Brasília. Se necessário for, nisso, a próxima semana eu vou a Brasília mais uma vez, para que a gente tente, quem sabe, essa postergação do decreto, para que a gente tenha mais tempo de construir e conseguir a avaliação da Codemig e dos outros ativos que, porventura, o governo tenha interesse de entregar para a União. Repito, todo esse processo não tem necessidade imediata da aprovação da Assembleia nas legislações. Eu sei que para alguns isso pode parecer pequeno, mas nós estamos falando de empresas fundamentais para o Estado de Minas Gerais, que são da população, mas mais do que isso, que também tem uma possibilidade, ou seja, uma orientação de se fazer um referendo. Então, todas essas discussões, e a Assembleia não se furta de fazer essas discussões, nós vamos dar continuidade, dar discussão aqui dentro da casa com muita responsabilidade, como sempre foi o papel da Assembleia, dos líderes e dos 77 deputados. Presidente, então, tudo que o senhor falou, o senhor acha que esse momento do governador lançar a pré-candidatura dele está atrapalhando os trabalhos? Qualquer movimento político eleitoral, pouco mais de um ano das eleições, atrapalha. Nós precisamos cuidar das pessoas. Se você perguntar a qualquer pessoa no interior do Estado, nenhuma delas está preocupada com a eleição. Está preocupada com o serviço de saúde funcionando, com as estradas sendo resolvidas, com a segurança pública podendo sair no meio da rua, sabendo que estão seguras. Ninguém está preocupado com o voto agora. Um pedaço pequeno da população está preocupado. Então, eu acho que esse é o dever de casa que todos nós temos de fazer. E a Assembleia vai fazer o seu dever de casa como sempre fez. Fomos atrás do Propag, agora vamos mais uma vez correr atrás para tentar achar mais uma solução com essa questão do decreto. Se porventura nós tivermos a negativa, se esse decreto porventura não puder, obviamente, ser postergado para que a gente tenha o tempo hábil para o governo federal fazer a sua avaliação, aí sim, a Assembleia volta a discutir todos os temas com muita calma, e aí semana que vem, eu tendo porventura essa negativa, eu volto aqui e construo um cronograma de votação e aprovação. Repito, a Assembleia não vai perder prazo, mas também estou afirmando aqui que não serão todos os projetos que serão iniciarão a sua tramitação e serão votados. Vai depender muito, obviamente, dos líderes, do trabalho dos deputados, para que a gente consiga dar uma solução, se Deus quiser, definitiva a essa dívida. Presidente, o vice-governador tem chamado, hoje ele reafirmou, que o Propag é quase um roubo, um assalto, uma vez que o governo federal está pedindo ativos do Estado para serem federalizados e abater a dívida. Foi um assunto muito caro para a Assembleia, foi um assunto de muita discussão também com o senador Rodrigo Pacheco. Como é que o senhor recebe essas afirmações também do vice-governador, chamando de assalto, chamando de roubo? De uma certa forma, eu concordo, porque de fato é. Mas não é só com a questão dos ativos que estão sendo abatidos, né, amortizados para resolver um problema histórico. Também antes dessa discussão do Propag, era um roubo os juros que se pagava para o governo federal de IPCA mais 4%, mas eu nunca ouvi eles falando, por exemplo, quando da adesão da regime de pressão fiscal, que também era um roubo os juros que se pagava. Então eu concordo que, de uma certa forma, ninguém gostaria de estar discutindo esse tema, entregando o patrimônio do Estado, mas também não gosto e não quero, e acho que ninguém gosta de continuar pagando juros de uma dívida que começou com 14, pagou 118 e devemos 170. Então, eu acho que é um problema que tem de ser resolvido, sob pena do nosso Estado continuar de mal a pior, porque nós temos hoje um Estado com uma dívida desse tamanho. De que forma que nós vamos conseguir resolver os problemas dos 21 milhões de mineiros, que são os problemas que nós sabemos básicos, mas fundamentais no dia a dia das pessoas. Então, eu não tenho dúvida que, da forma que está, ninguém gostaria, mas também ficar onde a gente estava, eu também acho que ninguém quer. Presidente, o vice-governador tem feito muitas cobranças, mas especificamente sobre os projetos da CEMIG, Copaz e a PEC do referendo. Em que pé que está isso? Como estão as discussões? Referendo em tramitação.
repito, é um tema muito importante, não é na facilidade que qualquer um ache que tem de ser, que será tratado aqui na casa. Nós estamos falando de tirar, né, o direito das pessoas de se manifestar, que está na Constituição do Estado, e os outros 2 projetos também esperando o início da tramitação, porque nós temos que esperar o desfecho desse referendo. Se porventura se mantiver o referendo para Minas Gerais, o referendo só pode ser feito vinculado a alguma eleição. Então, 2026. Então, não tem o que a gente discutir, né, sobre privatizações nesse momento. Se porventura a Assembleia entender que nós vamos tirar total até parcial esse referendo, por exemplo, aí sim a gente tem que dar sequência na discussão das privatizações. Vamos lembrar, gente, nós estamos falando de empresas que podemos ter críticas, podemos ter elogios, mas são empresas dos 21 milhões de mineiros. Então, essa casa aqui, que é representante de toda a população, tem que ter essa responsabilidade, né, de olhar com muita cautela, com muita calma. E essa casa, repito, sempre teve, através do trabalho dos deputados, e eu quero aproveitar e agradecer os 77 deputados aqui, porque toda a construção que é feita nessa casa, ela obviamente, e eu faço questão de escutar o máximo de deputadas e deputados possíveis, inclusive sobre esse cronograma, que a depender da resposta que nós tivermos de Brasília, que eu vou anunciar sobre a tramitação, isso será, obviamente, após um diálogo exaustivo e necessário com todos os deputados, para que a gente consiga sugerir aqui um cronograma que exista um mínimo consenso na casa, porque a totalidade é impossível, mas um mínimo consenso dentro da casa para que a gente consiga avançar nesse tema. Repito, nós não mudamos em nenhum centímetro a responsabilidade da casa com a urgência desse tema, com a necessidade desse tema, tanto é que foi através da Assembleia que nós construímos o Propag. Mas não será a qualquer custo, de qualquer forma, mas especialmente sob pressão de qualquer que seja, para que a gente possa, com muita responsabilidade, dar sequência nesse tema. Você acredita que na semana que vem você vai para Brasília tentar a extensão desse prazo? Já estou em contato por telefone com diversas autoridades, lideranças, conversar, né? Porque eu não sei se o governador já deu um telefonema para o presidente da República e vice-versa, não sei se eles estão conversando ou não. Então, eu acho que nós, aí a Assembleia, tem de fazer esse papel, né, de mediação mais uma vez, como fizemos na época do Propag, então, para que a gente possa tentar achar uma solução para esse decreto. Então, se necessário, irei a Brasília na próxima semana tentar construir, discutir. Repito, vamos parar de pensar em campanha, em eleição, em lançamento de candidatura, e vamos pensar em Minas Gerais. Sem isso não vai ter discussão do Propag. Continuamos tendo a discussão, ou seja, essa semana ou semana que vem as comissões continuam funcionando, nós já temos aí pautas, projetos que estão, de uma certa forma, já dentro das comissões, como o CCJ, mas eu acho que agora o tema principal e o foco necessário é a gente tentar discutir um pouquinho esse decreto. Agora, repito, as negociações do governo do Estado com o governo federal já deveriam estar acontecendo, independente da votação da Assembleia, porque a lei, repito aqui, ela não exige essa questão. Hoje mesmo o governador, o vice-governador trouxe aqui uma informação de que o governo federal, STN, enfim, o Ministério não iria se manifestar sobre nenhum ativo antes da aprovação das legislações, mas ao mesmo tempo ele traz que já se manifestaram sobre a empresa mineira de comunicação. Então, ou seja, eu acho que essas informações são importantes para todos nós termos clareza, mas é importante dizer que a legislação e o regulamento, a regulamentação não traz obrigatoriedade da Assembleia entregar legislações nesse momento. Aí sim, na hora da adesão do Propag, a lei tem que estar sendo aprovada e, repito, essa casa não vai perder prazo.